Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um vídeo que antecede um dos melhores jogos dessa rodada. Acredito que hoje, quem for na Serrinha ou quem for assistir de casa vai ver um grande jogo, Goiás e Remo, onde o Goiás é favorito. Não vou ficar em cima do muro. Ah, Brisado, perdeu porque você deu favoritismo. Eu sempre vou dar o favoritismo pro Goiás, ainda mais quando você colocar contra o Remo, um time que praticamente não tem história, né? Pode vencer hoje? Pode, até porque favoritismo dentro do futebol ele não significa absolutamente nada. O Goiás pode entrar favorito e tomar uma goleada hoje. A Série B vem nos surpreendendo de tal forma que o líder vem perdendo pro time que tá brigando pelo rebaixamento, pro Lanterna. Quando você pensa que não, o Lanterna já volta pra competição, já tá no meio da tabela, já olhando pro G4, que é o caso do Atlético, que ganhou do Goiás e parece que bebeu veneno dentro da Série B, tá matando todo mundo. Então, quer dizer absolutamente nada, mas tem que colocar assim, até pela história, o Goiás ser favorito, apesar do retrospecto do confronto ser negativo pro Goiás. Acho que o Remo tem 9 vitórias, o Goiás tem apenas 3, e o resto são empates dentro de um duelo aí de 14 oportunidades que os times se enfrentaram. Mas o Goiás, né, com a história que tem, com o peso da camisa, toda a sua tradição, é sim favorito e não tem que colocar na balança Remo e Goiás. Essa semana, até o Carter colocou o Goiás em comparação com o Remo. Eu acho que precisa conhecer um pouco melhor a história do Goiás e talvez um pouco melhor a história do Remo. Deve ter ficado encantado com a torcida do Remo, que realmente, pela cultura de futebol do Pará ser um pouco mais aquecida, talvez ele tenha se impressionado com isso. Mas isso não tem nada a ver com a história do futebol e o que os clubes fizeram e marcaram o seu nome na história. Então o Carter precisa se atualizar quando for comparar os dois clubes, porque não se equiparam jamais, Goiás e Remo, por toda a história e tradição do Esmeraldino. Não tem como colocar na mesma balança. Que me desculpe aí, é um grande influenciador aí, tem milhões de seguidores, mas nessa aí, meu amigo, infelizmente você cagou pra trás. Não tem como você comparar a história de Goiás e Remo. Como eu disse, talvez a questão da cultura mais aquecida do futebol paraense possa ter, né, se engraçado mais com a torcida do Remo, que é do Goiás, mas em questão história não tem como comparar não. Isso aí você mandou muito mal. Mas falando do jogo, hoje já falei, Goiás é favorito. Isso não significa nada, pode ser favorito, até porque essa Série B é louca, né? Hoje eu falo pra você que o Goiás é favorito, entra lá e toma 4 jogando contra o Remo, né? Tá desse nível, tá desse pique essa Série B. Tão difícil que tá o nível dessa Série B de 2025. Mas olhando pro confronto, o Goiás, eu coloco o Goiás como favorito, até pela questão, né, de ser o time mais sólido dentro do campeonato, né? Vem de uma derrota. O Goiás precisa se reabilitar agora, precisa vencer para poder fechar aí com 5 pontos na frente do segundo colocado, ganhar essa gordurinha que o Goiás acabou perdendo, né, nas últimas rodadas, e os times chegaram, né? Mas a Série B vem expurgando o Goiás a cada rodada, mostrando que não quer aceitar o Goiás para 2026, né? Essa rodada foi perfeita. Novo Horizontino perdeu, né, que por incrível que pareça foi goleado pelo CRB, né? E o Novo Horizontino, que ganhou do Goiás na última rodada de 1-0, perdeu de 4 para o CRB, que não vinha ganhando de ninguém. Isso mostra o poderio, né, de surpresa que é essa Série B, que a gente vai ter aqui até o final do campeonato. Mas mesmo assim, coloco o Goiás como favorito para essa partida. Só que o Goiás tem que entrar em campo ligadaço, né? O Goiás que tem um desfalque na zaga, o Goiás vem sofrendo com esses desfalques aí na zaga. Messias não joga, fatalmente o Luiz Felipe deve ser o substituto do Messias para essa partida de hoje à noite. Pedrinho retorna ao ataque, devemos ter ali o trio de ataque, já Pedrinho e Anselmo Ramon para iniciar a partida. Na lateral esquerda hoje fica uma dúvida, né? Há a possibilidade do Moraes entrar como titular. Eu ainda tenho dúvidas se o Moraes entra como titular na lateral esquerda. A preferência do Mancini geralmente é usar ele mais agudo ali, mas como ala, como ponta. Não sei se ele vai entrar hoje como titular da lateral esquerda, mas, né, talvez possa até haver a inversão que a gente vem falando nas últimas rodadas. O Caio cair para direita, o Lepo cair para direita no lugar do Caio, que vem fazendo partidas ruins, né? E aí joga o Moraes na esquerda. Acho que também seria uma boa fazer um teste. Quem sabe a gente pode ter aí, né, 2 laterais mais agudos, né? Vem fazendo péssimas partidas, não só o Lepo, como o Caio. O Caio marca muito mal, o Lepo já marca melhor, mas quando chega na área para cruzar a bola, falta a perna, né? Não é a perna dele.
Não adianta você improvisar um lateral, sendo que na hora de cruzar ele vai precisar da perna boa e ele não tem a perna boa para jogar a bola na área. Então, talvez isso possa sim fazer total diferença nessa partida de hoje e a gente vê uma melhoria aí. Até porque o Moraes também não marca, né? O Moraes não marca nada. Então tem que ter essa consciência aí de que vai trocar um pelo outro. E se o assunto for pensar em marcação, o Moraes também não marca. É um jogador mais agudo que joga mais pra frente. Hoje no meio campo, mesmo com o retorno do Gava, né? A gente postou ontem lá no Instagram que o Gava retorna de lesão. O Gava ficou 30 dias aí praticamente, quase 30 dias afastado por uma tendinite. Lembrando que essa tendinite já acompanha o Gava, desde o ano passado ele sofre com essa tendinite. Não tem, é uma tendinite, ela precisa de tempo para se curar. Um jogador de futebol, ele não tem tempo para se curar, né, devido à agenda de jogos, acaba atrapalhando muito, porque não dá tempo de fazer uma recuperação completa e praticamente se torna uma lesão crônica, né? Porque você recupera de uma, o tempo é curto de recuperação, você já tem que ir para outra e acaba, né, se tornando um problema grande como se tornou o do Gava aí, que tem 28 dias fora de campo, mas hoje voltou a ser convocado, vai para a partida. Não acredito que inicie jogando, tá? Não acredito que o Wagner Mancini tá com esse desespero de colocar o Gava para jogar de qualquer forma. Acredito sim que ele entre durante a partida, mas provavelmente no segundo tempo. Então não acredito que entre como titular. Acredito que o Rato seguirá ali no meio campo. E aí o Pedrinho na esquerda, o Pedrinho na direita, o Jajá na esquerda, e o Wellington, Rato, Juninho e Gonzalo Freitas. Acho que deve ser o meio que inicia, tá? Na lateral fica esse suspense. Ainda não tem como cravar quem vai na lateral, mas eu acredito que ele vai manter a mesma formação. Vamos ver. Fala-se muito nessa surpresa do Moraes. Para a partida de hoje, às 9h35 da noite, ó, a torcida tá comprando ingresso, né? Já são mais de 9 mil ingressos. 9 mil, não são mais, né? Ontem, a hora que eu fui dormir, tinha 8.700 e alguma coisa. Então nós já deve estar aí na casa dos 9 mil ingressos vendidos. 9 mil, isso é absolutamente certeza. 9 mil ingressos já foram emitidos. Devemos ter um público aí hoje de alguma coisa aí entre 8 e 9 mil torcedores. A gente sabe que mesmo com o total de venda, a gente tem aquela quantidade de torcedores que fazem check-in e não vão. Isso, volto a repetir, isso vai ser tomada medidas aí nas próximas rodadas. Chegando agora numa fase que o Goiás precisa de apoio, vão tomar medidas aí. Tem torcedor que vai perder o direito até de fazer check-in no próximo jogo. A diretoria está muito contrariada com essa história e vai tomar medidas aí nas próximas rodadas aí de punir realmente, não só com a perca de prioridade, mas sim com a perca de direito de ingresso para a próxima rodada. Então, você torcedor que é acostumado a fazer ingresso, fazer check-in do seu ingresso e não ir, fique atento aí que talvez você seja punido de uma forma mais contundente aí nas próximas rodadas. Hoje nós estaremos diretamente da Serrinha, vamos gravar um conteúdo diferente para trazer para você aqui no YouTube, né? Vamos estar gravando lá do campo, lá vamos ter uma visão diferente. Então nós vamos estar em campo hoje fazendo esse trabalho e trazendo para vocês aqui todas as informações aqui do jogo do Goiás, já amanhã trazendo para vocês imagens direto do campo, tentar pegar os gols, né? Quem sabe hoje o Goiás consiga fazer muitos gols. E aquele palpite final, né? Palpite de torcedor e um palpite mais analítico. O palpite analítico, o Goiás ganha de 2-1. E o palpite torcedor, aquele que vem do coração mesmo, né? Que é um pouco mais apaixonado, 3-0 Verdão. Então, vamos nesses dois placares aí. Amanhã a gente comenta se o Brisado passou longe ou se passou perto de acertar esse placar, tá bom? Fica o convite, todo mundo hoje na Serrinha, né? Todo mundo com só objetivo, apoiar e empurrar o Verdão em busca aí do acesso e depois em busca do título da Série B. O Goiás merece e o torcedor já tá esperando isso, né? Um ano, né? Um acesso aí para coroar um ano que não foi legal, mas que o torcedor precisa entender que o apoio dele é importantíssimo para que o Goiás consiga esse acesso. Então hoje todos os caminhos nos levam à Serrinha, enquanto você hoje às 9h35 no estádio Ailê Pinheiro. Até mais!